um povo heróico, brado, retumbante, e o som da liberdade, raios fúlgidos, brilhou no céu da pátria nesse instante. Se o penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com braço forte, em teu seio, ó liberdade, desafia o nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, toda prata, salve, salve, Brasil, um sonho intenso, raio vívido, de amor e de esperança a terra desce, sem teu formoso céu risonho límpido, a imagem do cruzeiro resplandece, gigante pela própria natureza, desvela forte padre do colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza, terra dourada, entre outras mil és do Brasil, ó pátria amada, dos filhos deste sol és mãe, gentil, pátria amada, Brasil. Xandão, fora Xandão, fora Xandão, fora Xandão. Pastor, o Michael Schellenberg está aqui embaixo, jornalista. Vamos dar um jeito. Encaminhando para o final, meus amigos. A pergunta que fica não é o porquê o Moraes quer banir a rede social, mas até onde ele está disposto a ir para controlar o discurso, para impedir que a sociedade se expresse livremente. O que é que se esconde por trás de um homem que se julga o dono da verdade? Quais são os reais interesses de quem se coloca como editor de todo o país? O que o Alexandre de Moraes afinal tanto teme? Seria a vontade das massas? A irreverência da crítica humorística? Ou talvez a mais poderosa força humana? A incontrolável capacidade de contestar o que lhe é imposto. Diante desse cenário, as palavras do Elon Musk, soltas na internet, fazem parte de uma resistência silenciosa. Um lembrete de que, por mais que forças tentem silenciar o mundo, sempre haverá aqueles dispostos a falar, a questionar, a desafiar. E todos nós precisamos estar nesse grupo. Como disse o expoente Edmund Burke, para que o mal prevaleça, basta que os bons silenciem, e nós não vamos nos calar. Os parlamentares brasileiros devem se organizar para tomar medidas efetivas contra esses crimes contra a nossa Constituição. O que está em jogo, meus amigos,
não é dinheiro, mas sim a essência da liberdade. Cada um de nós aqui, nós temos o mesmo espírito do Elon Musk. O desejo de lutar pela liberdade, mesmo correndo o risco de sofrer injustamente por isso. Todos nós preferimos perder tudo que temos do que no futuro olhar nos olhos dos nossos filhos e dizer para eles que nós vivemos numa ditadura, porque no momento decisivo os seus pais optaram pela neutralidade, pela omissão. Prezado presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, preste atenção nas minhas palavras. Nós preferimos as lágrimas da derrota do que a vergonha de não ter lutado. Diante disso, eu convoco todos vocês, e em especial os parlamentares aqui presentes e todos aqueles que estão nos assistindo, para se posicionarem em favor de 4 bandeiras. E eu quero ver a reação de vocês para saber se o que eu estou fazendo está de acordo com a população. Número 1, fim da perseguição dos inocentes e das prisões políticas. Número 2, anistia para todos os presos políticos. Número 3, o encerramento de todos os inquéritos ilegais derivados do inquérito do fim do mundo. E número 4, o impeachment do ministro Alexandre de Moraes por invadir as competências do Legislativo e atentar contra os direitos fundamentais e violar as cláusulas pétreas da nossa Constituição. Alô Brasil, 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 Brasil. Só assim podemos pôr fim a uma série de maldades que vem sendo cometidas no nosso país em nome da democracia. Só assim podemos restaurar a normalidade institucional e política do nosso país. A lei deve ser instrumento de justiça, não a espada de um psicopata. Obrigado, meu bom Deus. Obrigado, pastor Silas Malafaia, pela oportunidade. Obrigado ao meu pai Jair Bolsonaro por essa luta infame. Obrigado, Elon Musk. Thank you very much for all that you are doing in favor of the freedom of speech, not only in Brazil, but in the whole world. A vitória é nossa. O que nós precisamos apenas, confie no que eu vou falar, o que nós precisamos apenas é ter no coração Deus, pátria, família e liberdade. Brasil acima de tudo! Brasil acima de tudo! A liberdade é um dom divino, pastor Silas, que está acima de qualquer lei dos homens. E aquele que infringe a nossa liberdade será punido com a mão divina. Mas eu quero falar agora que a coragem é a melhor das qualidades, Jair Bolsonaro, presidente, meu eterno presidente. Graças a você eu estou aqui. A coragem é a melhor das qualidades, porque ela garante todas as outras. E por causa de um covarde nós estamos aqui hoje. E o nome dele é Rodrigo Pacheco. Não pode o poder de decisão ficar na mão desse homem. Não pode prisões políticas continuarem. Não pode abolirem o Estado democrático de direito, usando a Constituição e as nossas leis. Por isso, eu vou lutar até o meu último dia de vida pela anistia dos presos políticos, pela liberdade, porque eu não fui eleita para ser capacho de ministro do STF que não tem voto popular.
Presidente, olhando para os dois lados da Avenida Paulista, eu acho que hoje a gente pode afirmar com a mais absoluta certeza: o povo hoje sabe o poder que o povo tem. Nesse exato momento, lá em Brasília, perto da quadrilha do crime organizado, eles estão fazendo um desfile do 7 de setembro. Nesse carro de som, aqui, tem mais pessoas do que no desfile do ladrão. O momento que durante tantos anos era celebrado como o evento mais patriótico do Brasil, hoje está esvaziado. O povo do Brasil decidiu comparecer em outro lugar. O povo patriota do sangue verde e amarelo hoje, de todos os cantos do Brasil, decidiram estar aqui na Paulista, porque é aqui que a batalha pela nossa democracia, pela liberdade de expressão, pelo futuro dos nossos filhos, está sendo travada. Hoje não há o que comemorar, porque não há independência sem liberdade. Hoje o mundo inteiro está com os olhos fixos no nosso país, porque aqui está o juiz mais tirânico do mundo, chamado ministro Alexandre de Moraes. Um criminoso que usa dos seus poderes a qualquer preço para poder silenciar e calar e impedir que nós saibamos a verdade. Quando ele derruba o X, o antigo Twitter, ele impede não somente a nossa voz, mas impede todas as vozes. Eu quero agora, por gentileza, que vocês façam 10 segundos de silêncio absoluto. Fiquem em silêncio, por gentileza. É isso que Moraes deseja para o nosso país, mas o que ele reverteu foi milhões de brasileiros na rua, dando um grito pela nossa liberdade. O ministro Alexandre de Moraes deveria ser chamado de mimado de Moraes, porque se você fala contra ele, ele te coloca na cadeia. Se você fala algo que ele não gosta na internet, ele derruba a rede social. E se você usa, ele te multa na rede social. A covardia é a maior arma do tirânico. Mas se tirar a toga do Alexandre de Moraes, não sobra nada. Com o seu pulso firme, ele condena uma mulher por 15 anos de cadeia, porque escreveu "perdeu Mané" em uma estátua. Mas com seu pulso frouxo, ele não tem a mesma coragem de combater o crime organizado como a organização criminosa, o PCC. Com seu pulso firme, ele derruba redes sociais de parlamentares, porque ele discorda da sua opinião. Mas com seu pulso frouxo, ele não vai atrás daqueles que têm mentido, que têm manchado a imagem do nosso país, como Luiz Inácio Lula da Silva. Com seu pulso forte, ele multa pessoas que usam VPN e usam Twitter. Mas com seu pulso fraco, ele não consegue impedir sinal de celular nos presídios do nosso país. Ele, com seu pulso frouxo, nunca fez nada contra o seu colega de Suprema Corte, Gilmar Mendes, que afirmou, e eu concordo com Gilmar Mendes, que o PT instaurou uma cleptocracia no Brasil. Nada fez
contra ele mesmo, que disse que o PT roubava milhões. Eu, por muito menos, estou sendo perseguido porque eu chamei o Lula de ladrão. Eles me propuseram um acordo: ou você deleta todos os vídeos que você chama Lula de ladrão, ou nós iremos seguir com o processo. É claro que eu disse não, porque eu não me curvo a ditador de toga e irei de 9 dedos. Presidente do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco, disse que pressão nenhuma irá funcionar. Cada homem decide o legado que quer deixar aqui nessa terra. Pelo visto, Pacheco escolheu da covardia. Os homens do passado teriam vergonha de você, Pacheco. Os homens do presente sentem vergonha de você, Pacheco. E nós asseguraremos que os homens do futuro também sintam vergonha de você, Pacheco. Paute o impeachment do ministro Alexandre de Moraes, seu covarde. E o resto nós faremos nas ruas, faremos nos plenários e no Congresso. Será a primeira vez em 200 anos que nós iremos impeachment o ministro da Suprema Corte, e começaremos com Alexandre de Moraes. Uma pessoa que não teve um voto não pode decidir a nossa liberdade e o futuro dessa nação. Eles se vestem com uma embalagem de democracia e Constituição. Mas quando que Moraes ou Pacheco aplicaram o artigo 1º, parágrafo 1º da Constituição, que diz que todo poder emana do povo? E por fim, se o presidente Lira deseja ter os votos da direita para o seu candidato à presidência da Câmara, que paute ainda esse ano a anistia para os presos políticos. Se um bandido é descondenado e assume a presidência da República e tem a sua liberdade, quanto mais baderneiros também merecem ter a sua liberdade. A todos os presos políticos, desde Daniel Silveira, aqueles que recentemente estavam na cadeia, como Felipe G. Martins, e as várias famílias que estão sofrendo, porque os seus familiares estão injustamente com penas desproporcionais na cadeia, por mera vingança jurídica de Moraes, a quem é de direita. Nós queremos dizer para vocês que vocês não estão sozinhos, e que o choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Bem-aventurados os que têm sede de justiça, bem-aventurados que choram, porque toda lágrima um dia será secada pelo nosso Senhor. Eu não tenho dúvidas que Deus continua com os olhos abertos para a nossa nação. Você que está aqui é muito importante para esse país. Você que está aqui faz parte da mudança e da história desse país. Que nós um dia morremos, talvez sem ver o futuro prometido, mas você fez parte disso. A Bíblia diz que não precisamos temer o amanhã, pois só dele pertence o amanhã. Eu tenho aqui algumas pessoas para poder agradecer. A primeira delas, ao Elon Musk, que poderia estar lucrando com o Twitter no Brasil, mas mostrou que não é um homem de preço
mas é um homem de valor. E o segundo homem, que está aqui ao meu lado, que contra ele não tem um que presta. Esse homem resgatou o verde e amarelo. Jair Bolsonaro resgatou e foi o trator pavimentador que mudou o nosso país. E nós temos que agradecer a Deus, porque Ele tem nos sustentado. Não será morte, não será juiz, não será nenhum presidente ditador que irá nos parar. Coragem, Brasil, coragem, porque até a brasa mais quente um dia irá se esfriar. Ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil. Muito obrigado. Eu me lembro, Jair, que eu entrei na UTI assim que acabou sua cirurgia. Entrei com seus 4 filhos. Você estava apagado. E eu fiz uma oração a Deus. Em seguida você abriu os olhos e você disse: eu estou triste. Bolsonaro, chega aqui. A sua palavra, desacordado, você abriu os olhos, desceu uma grande lágrima no seu olho. Eu não sei se os meninos estão aí, o Carlos, o Eduardo e o Flávio, que estavam comigo. Se tiverem aí, subam aqui. Nós oramos dizendo o seguinte: Deus, o Brasil não pode ficar órfão dele agora. Que o anjo da morte bata em retirada. Ele abriu os olhos e desceu uma grande lágrima nos seus olhos. E você disse: infelizmente, amanhã eu não poderei estar no desfile de 7 de setembro, que fiz ao longo de toda a minha vida em busca da liberdade. Você agradeceu as enfermeiras, os médicos. Queria ver sua filha Laura, não queria que ela ficasse órfã. E dormiu. Só sabe quando chegou em São Paulo. Mas eu quero dizer a vocês que ontem, quando ele recebeu a nova vida que Deus lhe deu, ele vem hoje a Paulista, agora Bolsonaro, concretizando a sua profecia, que um povo que não conhece liberdade vai sofrer as dores do comunismo. Diga a Deus: eu creio, está conosco. A liberdade é o bem maior. Ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil. Temos a oportunidade não de assistir à história. Nós temos a oportunidade de construir a história. Nós temos a oportunidade de construir o caminho. Hoje é um dia importante, o dia da nossa independência. E no passado, aqueles que lutaram pela nossa independência, aqueles que declararam a nossa independência, aqueles que com sangue, suor, garantiram a nossa independência, nos deixaram um legado, nos deixaram uma herança, um direito inalienável, o direito à justiça, o direito à liberdade. A liberdade tem que ser uma árvore frondosa, e essa árvore dá frutos. Frutos dessa árvore são a democracia, a livre iniciativa, a prosperidade. Se essa árvore morre, os frutos morrem. Se os frutos morrem, morre o nosso futuro. A gente não pode deixar o nosso futuro morrer. Se vocês estão aqui, é porque vocês não vão topar deixar o futuro morrer. Nós não podemos perder aquilo que é mais caro para nós, a nossa liberdade. Agora vamos a Alexandre de Moraes.
Vamos ver se ele é criminoso ou não. Preste atenção, aguce seu ouvido. Alexandre de Moraes fez juramento de zelar e honrar pela Constituição brasileira. Escute isso. Alexandre de Moraes preside o inquérito imoral e ilegal das fake news. Sabe por quê? Você sabe por que o inquérito é imoral e ilegal? Porque Alexandre de Moraes rasga o artigo 129 da Constituição. O Ministério Público é o senhor da ação penal. Ao mesmo tempo, ele é vítima, ele é delegado, ele é promotor, ele é juiz. Rasgou a Constituição. Artigo 5º, inciso 4, a liberdade de expressão. Alexandre de Moraes rasgou cerceamento de liberdade, suspensão de rede social. Artigo 220, parágrafo 2º, é proibida a censura. Censurou gente, é outro crime dele. Artigo 5º, inciso 16º, é livre a manifestação do povo. As pessoas estavam há mais de 40 dias em Brasília, pacificamente. Ele prendeu como gado e botou num ginásio. Ele rasgou o artigo 5º, inciso 55. Todo brasileiro tem direito ao duplo grau de jurisdição. Primeira instância, segunda instância, terceira instância. Os brasileiros que foram julgados não têm foro no Supremo. O artigo 102 da Constituição diz quem tem foro lá. Alexandre de Moraes rasgou o artigo 53 da Constituição, prendeu deputado, calou rede de deputado. Agora escutem. Escute, povo. Eu estou mostrando artigos da Constituição que ele rasgou. Agora, a coisa mais terrível. Alexandre de Moraes diz que era vítima de um golpe. Ué, ele é vítima? Ele está impedido de julgar. É uma aberração ao devido processo legal. Eu quero dirigir a minha palavra aos excelentíssimos ministros do STF. Escute o que eu vou dizer para vocês. Quem prega fechamento do STF é um idiota alienado. Quem prega isso é o PT, José Dirceu e Damus. Agora eu queria dizer aos ministros do STF: os senhores estão jogando na lata do lixo a reputação da mais alta corte. Os senhores estão jogando na lata do lixo a vossa reputação. O Supremo Tribunal Federal não é uma confraria de amigos para proteger amigo criminoso. Senhor Rodrigo Pacheco, já foi dito aqui, qual é o legado que tu vai deixar para a tua família e para as outras gerações? Está sentado em cima de impeachment de Alexandre de Moraes. Povo abençoado do Brasil, eu quero declarar pelos crimes de Alexandre de Moraes, sangue nas mãos de gente inocente que morreu e ele não quis liberar.
Você sabe o que é que eu tenho que dizer? Alexandre de Moraes tem que sofrer impeachment e ir para a cadeia. Meu Brasil verde e amarelo, boa tarde. É uma alegria muito grande estar no meio de vocês. Nos enche de energia para lutar por um Brasil melhor para todos. Mas uma coisa muito importante. Uma coisa muito importante. Eu me elegi presidente em 2018 numa falha do sistema. Tanto é verdade que a minha eleição foi investigada pela Polícia Federal no inquérito aberto pelo Tribunal Superior Eleitoral na primeira semana de novembro de 2018. Se for possível parar esse som, a gente agradece. Ou então peço para alguém sabotar. Arranca o cabo da bateria desse carro. Se esse picareta quer fazer um evento, anuncie, convoque o povo e faça. Não atrapalhe pessoas que estão lutando por algo muito sério em nosso país. Dizer a vocês, uma falha do sistema. O inquérito foi aberto a pedido da então presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Inquérito 1361 de 2018 da Polícia Federal. O inquérito relâmpago, porque eles queriam me rotular de fraudador para dar posse a Fernando Haddad. Não conseguiram, mas dentro desse inquérito está a verdade que nos liberta, essa verdade tão temida pelo sistema. Mas acreditem, eu peço, desculpa aqui, eu não sou governador, mas que a PM arranque o cabo da bateria desse carro. Essa é uma atitude de canalha, vagabundo, que não tem compromisso com o seu país. Quer fazer política? Vá fazer em outro lugar. Vamos continuar. Então logo eu me reuni com embaixadores em meados de 2022, o então presidente do TSE, ministro, ministro Alexandre de Moraes, pegou esse inquérito que era ostensivo e o transformou em confidencial, ou seja, o primeiro inquérito secreto de verdade. E ao transformar esse inquérito em secreto, ninguém mais teve acesso a ele. Eu tive acesso. Mas se eu falar sobre ele aqui, estaria cometendo um crime. E é isso que o Alexandre de Moraes quer, que eu cometa um crime, para dar-lhe alguma razão. O que está lá dentro, prezados profissionais da imprensa brasileira, está toda a verdade de como funciona o TSE. É inacreditável o que está lá. E tudo isso que acontece hoje em dia é em função desse inquérito. E o que acontece? Uma prova ou outra, fora dos autos. Nós, por qualquer lugar do Brasil que venhamos a passar, uma multidão nos acompanha. O outro lado, que ganhou as eleições, ninguém o acompanha.
Em qualquer lugar do Brasil que eu vá, do sul ao nordeste, do sudeste ao centro-oeste, ou a região norte, o povo nos trata muito bem. Nós podemos ver um dia um time de futebol ser campeão sem torcida, mas presidente sem povo é a primeira vez que nós estamos assistindo na história do Brasil. Falaram que eu deveria passar faixa para aquele cara. Eu não passo a faixa para ladrão. E existem dois tipos de ladrões: o ladrão que rouba o nosso dinheiro, e outro, mais perverso ainda, é o que rouba o nosso futuro e a nossa liberdade. As eleições de 22, aos poucos vocês vão tomando conhecimento. Ela foi totalmente conduzida de forma parcial pelo presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Alexandre de Moraes. Eu não podia fazer nada, não podia fazer live da minha casa, não podia mostrar as imagens do 7 de setembro, não podia associar o Lula a ditadores da América do Sul, não podia mostrar a imagem dele defendendo roubo de celular para tomar uma cervejinha. E outro lado, tudo podia fazer, em especial me chamar de genocida, por própria decisão do Tribunal Superior Eleitoral. A gente não consegue entender como aquele que, segundo o TSE, perdeu as eleições e arrasta multidões, e o outro que ganhou as eleições e não consegue tomar refrigerante num botequim de qualquer lugar. Se aquela facada que eu tomei no dia 6 de setembro de 2018, por um integrante do PSOL, partido da extrema esquerda, se fosse fatal, Haddad seria presidente da República. E eu teria sido enterrado como mandante da morte de Marielle Franco. Essa verdade eles não querem. E na verdade, quando eles falam e fazem gestões para controlar a mídia, eles não querem censurar desinformação, discurso de ódio ou fake news. Eles querem censurar a verdade. Eles não querem que o nosso povo tome conhecimento da verdade de fato. Em meados de 22, fizeram uma cartinha, a cartinha em defesa da democracia. Intelectuais, conhecidos todos nós, artistas, e Lula da Silva assinou a cartinha em defesa da democracia. Lula da Silva, todo mundo sabe, o seu passado ao lado de ditaduras do mundo todo, bem como quando ele criou o Foro de São Paulo em 1990, criou ao lado de Fidel Castro e das Farc, as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia. Não se podia esperar outra coisa desse atual chefe de Estado que está aí. Repito, ontem voltei à cena do crime, porque lá em Juiz de Fora, onde levei aquela facada, e eu dei graças a Deus por ele, o nosso pai, me ter dado uma segunda vida e não deixado que a minha filha Laura ficasse órfã com 7 anos de idade. Sobrevivemos, vencemos eleições, montamos um ministério nunca visto na história do Brasil, porque eu não aceitei indicações do parlamento brasileiro, geralmente indicações para sugar o Estado em causa própria. Montamos um ministério fantástico,
E ali começamos a criar lideranças políticas para o nosso Brasil. Como aqui presente, aqui em cima, o capitão Tarcísio de Freitas, que esteve à frente do Ministério da Infraestrutura. E sem ser carioca, e sem ser paulista, se elegeu governador por estado e está dando um tremendo exemplo de gestão pública para todos nós. Muitas outras lideranças fizemos pelo Brasil, mas o sistema começou a se incomodar comigo. E logo no primeiro ano, 2019, foi aberto o inquérito do fim do mundo, o conhecido inquérito das fake news. Eu atrapalhava o sistema. Como? Combatendo a corrupção, não da boca para fora. Aqui do lado, o Porto de Santos dava prejuízo de 500 milhões por ano. Conosco passou a dar lucro de 500 milhões por ano. Para onde ia essa grana? 1 bilhão por ano para o bolso de políticos e de gente integrante do sistema. Se um dia vocês souberem quem mandava em Itaipu Binacional, vocês vão cair para trás. Lá era o filé da corrupção, porque na Itaipu Binacional não era permitido a auditagem pelo TCU. Só que o que nós evitamos com fraudes, com corrupção, fizemos obras fantásticas na região ali do oeste de Paraná. Alongamos a pista em 600 metros do aeroporto de Foz do Iguaçu. Começamos e concluímos a segunda ponte com o Paraguai. Começamos a terceira ponte com o Paraguai. E tantas outras obras de infraestrutura para mais de 50 municípios. A gente estava atrapalhando o sistema. Não tinham mais como roubar o nosso Brasil. As estatais passaram a dar lucro. Mas eles tinham que armar a minha saída de lá. Se hoje eu sou o ex mais amado no Brasil, esse divórcio não foi feito pelo povo. Foi feito por parte desse sistema que trabalhou 4 anos contra a minha pessoa. Não tinha semana que eu não era fustigado por uma sentença judicial atrapalhando o nosso governo. Mas vencemos tudo isso. Vencemos a pandemia. Vencemos uma guerra lá fora. O Brasil começou a entrar no rumo. E fiz uma coisa que ninguém nunca fez no Brasil. Nós zeramos ou reduzimos a carga tributária de milhares de produtos. Entre eles, os combustíveis. Entre outros, o fio do EPVAT. Entre outros, a diminuição em 30% do IPI de mais de 4 mil produtos. E acreditem, quanto mais nós diminuímos ou zerávamos impostos, mais o Brasil arrecadava. Isso importunava o sistema, porque na verdade eles não estavam roubando mais. Se uniram e começaram com o velho discurso que eu queria dar um golpe de Estado. Golpe de Estado usando, como disse o Malafaia aqui, dispositivos da nossa Constituição. E eles, para evitar que eu tivesse chance de voltar, decretaram a minha inelegibilidade. Inelegibilidade, uma delas, porque me reuni com embaixadores. Eu não me reuni com traficantes no Morro do Alemão, como Lula fez. Esses inquéritos, que dali se derivaram outros em cima de ditas petições, dando amplos poderes. Alexandre de Moraes escolheu seus alvos, como escolheu meu filho Eduardo Bolsonaro. Isso ratificado nos áudios vazados da operação agora conhecida como Lava Toga. Eles tinham que me destruir, porque eles achavam que agindo dessa maneira me fariam, em dado momento, mudar de lado. Eu jamais estaria do lado deles. Preferi o
o lado mais difícil, o lado do povo brasileiro, porque isso me dá tranquilidade, me dá paz para dormir e me faz orgulhar daquilo que eu fiz no passado. E se vocês hoje estão aqui, é porque vocês corroboram com o que eu estou falando. Passamos momentos difíceis, cada vez mais, com aquela armação do 8 de janeiro. Quis Deus que eu me ausentasse do país no dia 30 de dezembro. Algo ia acontecer. Eu tinha esse pressentimento, mas não sabia que seria aquilo. Foi um ato, sim, como disse o então ministro do Supremo Tribunal Federal, Nelson Jobim. Segundo ele, aquilo foi uma catarse, ou seja, o momento onde a população se prendeu. E aquilo jamais foi um golpe de Estado. E nós estamos vendo pessoas ainda a serem julgadas e condenadas como integrantes de um grupo armado que visava mudar o nosso Estado democrático de direito. E eu lamento por essas pessoas presas, mais de uma centena. Jovens mães, idosos, idosas, chefe de família. Hoje nós temos órfãos de pais vivos no Brasil. Essas condenações do 8 de janeiro, nós temos que, através de uma anistia, beneficiar essas pessoas que foram injustamente condenadas. Aqui no carro agora está o deputado federal, que é o relator da anistia da Comissão de Constituição e Justiça na Câmara. Dizer a vocês que nós seremos vitoriosos lá, nós daremos essa anistia, porque só assim nós podemos começar a sonhar com a pacificação do nosso país. No mais, quanto à minha inelegibilidade, eu tenho certeza, essas duas acusações estapafúrdias, sem razão, sem materialidade, será mais cedo ou mais tarde conseguida por trabalho dentro do Congresso Nacional. Quem tem que escolher os seus futuros chefes é o povo brasileiro, e não um ou outro ministro que temporariamente esteja à frente do Tribunal Superior Eleitoral. Dizer a vocês que nós devemos acreditar no Brasil. Nós não podemos desistir do nosso Brasil. Nós temos, sim, já que sentimos o gosto de uma boa administração, sem corrupção e voltada para o interesse do povo entre 19 e 22. Dizer a vocês que dependemos, sim, e agradecemos a participação externa de algumas pessoas, como Schallenberg, que está aqui presente no carro conosco. Tenho certeza que as eleições de novembro desse ano, nos Estados Unidos, fazendo com que o Trump volte ao poder, será um recado para tiranetes, para ditadores de todo o mundo, em especial para o nosso Brasil. Não existe satisfação melhor do que ser bem recebido por todos vocês. Dizer a vocês que isso faz com que nós, políticos de hoje, sejamos diferentes do político de ontem. Até pouco tempo, todos os políticos eram tidos como iguais. Mostramos ao longo dos nossos 4 anos que nós não somos todos iguais. Ao longo do meu mandato, indo para o encerramento, nós voltamos a acreditar no nosso país. Voltamos a conhecer o que é cada poder da República, o que é o poder executivo, o que é o poder legislativo e o que é o Supremo Tribunal Federal. Dizer a vocês que voltamos a vestir o verde e amarelo com orgulho, a cantar o hino nacional com emoção, a dar valor à nossa família, a conhecer realmente quais são as potencialidades do nosso Brasil. Dizer a vocês que, enquanto presidente, tive um relacionamento o melhor possível com as grandes democracias do mundo, coisa que acontece exatamente o contrário nos dias de hoje,
onde o atual governo se mistura, se entrega e se alia a ditaduras de todo o mundo. O nosso Brasil é um país fantástico. Ninguém tem o que nós temos. Temos tudo para sermos uma grande nação, mas devemos botar freio através dos dispositivos constitucionais naqueles que saem, que rompem o limite das 4 linhas da nossa Constituição. E eu espero que o Senado Federal bote um freio em Alexandre de Moraes, esse ditador que faz mais mal ao Brasil que o próprio Luiz Inácio Lula da Silva. Acreditemos no Brasil, acreditemos no nosso futuro. E eu agradeço a presença de todos vocês aqui nessa data. Isso nos dá esperança para continuarmos lutando e fazendo com que o Brasil volte à normalidade num rápido espaço de tempo. A todos da Paulista, de São Paulo e do Brasil, meu muito obrigado a todos vocês. Momentos como este são ímpares em nossa vida. Obrigado, Malafaia, Tarcísio, Schallenberg. Obrigado, Nicolas. Obrigado, Gaia, Magno Malta, Eduardo Bolsonaro. Muito obrigado a todos vocês. O Brasil é nosso. O Brasil será livre. Brasil acima de tudo. Brasil acima de tudo.